Olá, meus amigos. Moisés se encontra com Salomão e diz com orgulho: sábado passado, na sinagoga, 4 mulheres diferentes me convidaram para sair. Uau, disse Salomão, como você conseguiu isso? É que eu entrei por engano no banheiro das mulheres. Eu sou Marcos Iskind e hoje o Radar do Mundo Judaico terá como tema o uso do humor pelos judeus. Primeiro, uma parte histórica. No ano 70 da época comum, os romanos que haviam invadido Israel destruíram o primeiro templo e levaram a esmagadora maioria da população como escravos para Roma. 62 anos mais tarde, houve uma nova revolta e os judeus remanescentes, com poucas exceções, também foram levados cativos. Então, a partir do ano 135 da época comum, até anos após o nascimento do sionismo político, os judeus não tiveram nem nação e nem exército. Expulsos de um país após o outro, perseguidos, proibidos de exercer sua fé e vítimas de ataques e expropriações, o povo judeu passou a usar uma única arma para sua defesa: o humor. Nasce e desenvolve-se um humor, ora político, ora econômico, por vezes autodepreciativo, outras vezes rindo dos seus rabinos e dos seus líderes, e o humor passa a ser um referencial judaico. Os judeus, como eu disse, não têm um país, não têm terras, não têm direitos, não têm exército, usam o humor como arma. Quando o mendigo Goldstein bateu à porta de Cooperschmidt para receber sua esmola, ele levou um choque. Não tenho nada para você essa semana, disse Cooperschmidt, desculpando-se, e começou a explicar a situação. Os negócios, disse ele, estão terríveis. Me apareceram uma série de despesas pessoais inesperadas. Nada disso, porém, impressionou Goldstein, que levantou a voz e disse: ué, porque as coisas estão difíceis para vocês e eu é que tenho que sofrer? A piadinha acima traz em seu bojo muito do que é o humor e a vida judaica. O personagem é um schnorrer, um pedinte presunçoso que considera a esmola como um direito adquirido. O doador é o típico judeu que sabe perfeitamente que a religião o obriga a ajudar os mais necessitados e que, portanto, deve se desculpar quando não consegue fazê-lo. E, finalmente, o schnorrer, o pedinte, se coloca no papel de estar fazendo um grande favor ao outro por lhe dar a oportunidade de cumprir o mandamento judaico de fazer justiça. Sim, justiça. Na verdade, na língua hebraica, não existe palavra nem para esmola e nem para filantropia. Dar aos mais pobres é fazer justiça. É corrigir o desnível entre quem tem algo e quem não tem nada ou tem menos. A palavra hebraica equivalente a esmola ou filantropia é tzedakah, derivada da palavra tzedek, que significa exatamente justiça. Freud definiu o humor judaico como um mecanismo de defesa, uma forma de agressão sublimada que permite às vítimas da perseguição lidar com sua condição com segurança. No fim do século XIX, com os pogroms que ocorriam na Europa, dezenas de milhares de judeus deixam os seus shtetls e vão para o Novo Mundo ou para países mais tolerantes na Europa e levam consigo o seu humor. Nasce e cresce a arte do humor, em conjunto com o teatro vaudeville, introduzido e dominado por judeus. Os grandes humoristas, tanto na Europa como nos Estados Unidos, são judeus. Em 1980, a revista Time dos Estados Unidos afirmou que 80% dos humoristas americanos eram judeus. Nomes conhecidos como Billy Crystal, Mel Brooks, Jerry Lewis, Os Três Patetas, O Gordo e o Magro, Jerry Seinfeld e inúmeros outros.
E no Brasil o fenômeno se repete. Nomes como Berta Loran, Juca Chaves, Gilberto Marmorocho, Beto Silva, Marcos Plonka, Bussunda, Rafinha Bastos, Fábio Rabin e outros. Mas o Brasil também foi palco de um fenômeno novo e revolucionário. Baseado no humor judaico e no preceito de tzedakah, a ajuda aos menos afortunados, nasceu em São Paulo o grupo de humor judaico Os Raposas e a Uva, formado por 6 empresários judeus que se dedicou por 25 longos anos a usar o humor para tzedakah. Faziam shows mensais, onde 100% da arrecadação era doado a alguma causa nobre e necessária. Orfanatos, alimentação a pobres, hospitais que atendem desvalidos, asilo de velhos, educação de crianças pobres, entidades de recuperação de drogadictos, remédios para a população de baixa renda, próteses para inválidos, etc. Foi arrecadado um total de 5 milhões de dólares ao longo deste período e 100% distribuído. As entradas para cada show eram a contribuição da plateia e os artistas no palco eram um instrumento de arrecadação. Nenhum centavo arrecadado custeava qualquer despesa, pois era sagrado para ajudar quem precisa. Não interessa se era uma instituição judaica ou católica, espírita ou presbiteriana, laica ou religiosa. A única exigência era que a administração da instituição fosse voluntária e que uma análise feita pelo grupo mostrasse que a entidade fosse digna. O sucesso foi grande. O grupo foi convidado e deu entrevistas na TV Bandeirantes, na Gazeta, no Globo, no SBT, em Salvador, em São Paulo, em Porto Alegre e em Curitiba. Também foi convidado 2 vezes ao famoso programa do Jô e teve um quadro fixo no não menos famoso programa do Faustão. Aliás, o cachê dos programas foram doados ao restaurante comunitário do TNAD e à creche mantida pelo Nibis. Eu tenho profundo orgulho de ter sido um dos membros do grupo, que contou ainda com Alberto Simantob, a Uva Fleet, Rubens Bisker, Zig Mermelstein e o falecido e saudoso Davi Kaleca. Em 2022, o grupo fez sua última apresentação. Infelizmente, um dos membros havia falecido e outros 2 emigraram do Brasil. Surgiu então a ideia de perpetuar a história e o humor do grupo. Assim, a partir de agora, você e todos podem assistir parte dos shows, ler muitas das piadas e conhecer mais profundamente a história desse grupo maravilhoso do qual tive a honra de ser membro. Visite nosso site, pois constantemente postamos novas piadas para manter o site atraente. Os dados de Facebook, Instagram e YouTube estão na tela e estarão também no YouTube para que você possa encontrá-los no grupo Os Raposas e a Uva 1370. Por hoje, meus amigos, é só. Nos encontraremos na próxima segunda com notícias de Israel por Marcos L. Ziskin e na quinta-feira que vem, um novo Radar do Mundo Judaico. Até lá, amigos.